Oferecimento Gorilla. Blu-ray LG, 12 vezes de R$ 84,96. Hoje, 7 de abril de 2010, estamos aqui pela Just TV com mais um Jurídico News. O tema de hoje do Jurídico News é habeas corpus. E para falar sobre esse tema, temos a honra de receber aqui em nossos estúdios o Dr. Rodrigo Capês, que é juiz de direito desde 1993, classificando-se em primeiro lugar no concurso de ingresso na carreira, e é juiz titular da 4ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos desde 1995. Como vai, doutor Rodrigo? Tudo bem? Boa noite a vocês que nos assistem. É uma honra poder estar aqui para debater um tema tão candente como o habeas corpus. E sobre o tema, o nosso radar jurídico captou o quê na internet, produção? O Tribunal de Justiça do Distrito Federal concedeu habeas corpus para o empresário Nenê Constantino, fundador da companhia aérea Gol. Em maio, Constantino teve a prisão preventiva decretada porque estaria atrapalhando as investigações de um crime ocorrido há 8 anos em Taguatinga, cidade próxima a Brasília. Mas a defesa havia conseguido na Justiça que Constantino ficasse em prisão domiciliar. Ele é acusado de ser o mandante do assassinato de um líder comunitário. O crime estaria relacionado, Ana, à disputa por um terreno aqui em Brasília. Agora, o empresário Nenê Constantino, Cristina, aguarda o julgamento em liberdade. Doutor Rodrigo, como vimos aí no nosso vídeo, no nosso radar jurídico, a população faz uma certa confusão a respeito do habeas corpus. Alguns pensam, puxa, a polícia prende e a justiça solta. Na verdade, doutor, qual é o significado da expressão habeas corpus? Olha, essa expressão, na sua origem romana, significa exiba o corpo. Tome o corpo da pessoa que está sofrendo uma ilegalidade ou abuso na sua liberdade de locomoção, tomes o corpo dessa pessoa e que se apresente essa pessoa em juízo. Essa origem remota do direito romano previa que todo cidadão podia reclamar a exibição de um homem livre que estivesse detido ilegalmente perante uma autoridade. Então, a partir desta origem remota, temos o significado da expressão habeas corpus. E esta possibilidade de exibição da pessoa que sofre a ilegalidade ou abuso de poder, inclusive está prevista no artigo 656 do Código de Processo Penal. O juiz ou o tribunal pode determinar a imediata exibição, perante o juiz ou o tribunal, da pessoa que sofre a ilegalidade ou abuso de poder. Doutor Rodrigo, e qual que é a natureza jurídica do habeas corpus? Olha, o habeas corpus ele é uma ação constitucional e, ao mesmo tempo, ele é uma garantia constitucional. E por que uma garantia? Porque ele visa a assegurar o exercício de um outro direito, qual seja a liberdade de locomoção. O que é muito importante, o habeas corpus não é um recurso, o habeas corpus é uma verdadeira ação. Ele é chamado também um remédio constitucional. E o que é um remédio constitucional? É um meio posto à disposição de um indivíduo, de um cidadão, para provocar a intervenção da autoridade competente para sanar, para corrigir uma situação de ilegalidade e de abuso de poder. Doutor Rodrigo, e para levar esse pedido de habeas corpus ao Poder Judiciário, quem pode impetrar? É só o advogado quem pode? Não, na verdade, não existe esta restrição somente ao advogado. Qualquer pessoa pode impetrar habeas corpus. Pode ser maior, pode ser menor, pode ser estrangeiro, pode ser nacional. Não há necessidade de ser impetrado por advogado. E, inclusive, não há sequer necessidade de procuração. Até um promotor de justiça pode impetrar um habeas corpus em favor de quem sofre
um constrangimento na sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. O único que não pode impetrar habeas corpus é o juiz. O juiz não impetra habeas corpus em favor de outra pessoa, mas ele pode, nos processos em que atua, se verificar uma ilegalidade ou abuso de poder, de ofício, ou seja, sem provocação de ninguém, conceder uma ordem de habeas corpus para fazer cessar uma situação de violência ou coação à liberdade de locomoção. Interessante que a pessoa que impetra o habeas corpus é chamada de impetrante. E a pessoa em favor de quem se impetra o habeas corpus, aquele que está sofrendo o constrangimento, este é o paciente. E a autoridade coatora no habeas corpus tem alguma denominação especial, doutor Rodrigo? É a autoridade coatora, ou o impetrado. Perfeito. E o habeas corpus tem mais de uma espécie de habeas corpus ou existe uma única espécie? Perfeito. Nós temos o habeas corpus preventivo, ou seja, quando alguém estiver ameaçado de sofrer alguma violência ou coação na sua liberdade de locomoção, então essa pessoa, impetra-se em favor desta pessoa, melhor dizendo, um habeas corpus preventivo, visando a obtenção do chamado salvo-conduto. E o que é este salvo-conduto? É um documento que concede livre trânsito ao seu portador para impedir a sua prisão ou detenção pelo mesmo motivo que ensejou a impetração do habeas corpus, ou seja, para impedir a sua detenção. Então, esse é o primeiro, o preventivo. E nós temos também o liberatório, o repressivo, em que alguém já está sofrendo uma violência na sua liberdade de locomoção. E o intuito do habeas corpus é fazer cessar esta violência à sua liberdade. Então, por exemplo, relaxa-se uma prisão no caso de uma situação de flagrância inexistente, alguém foi preso em flagrante e não há situação de flagrância, então relaxa-se esta prisão em flagrante. Revoga-se uma prisão preventiva indevidamente decretada quando não haja motivo para a sua decretação, revoga-se uma prisão. Revoga-se uma prisão preventiva no caso de excesso de prazo na instrução, por exemplo, ou se concede, através de um habeas corpus liberatório, liberdade provisória, quando não estão presentes os pressupostos da prisão preventiva e alguém se acha preso em flagrante. Doutor Rodrigo Capês, e como que funciona a tramitação de um habeas corpus? Tem instrução? Tem que esperar a sentença para poder ter o resultado dessa impetração? Cabe liminar? Como é que funciona essa tramitação do habeas corpus depois que um cidadão, ou um advogado, ou um promotor impetra esse remédio constitucional? Uma primeira questão importantíssima em sede de habeas corpus é que não se admite habeas corpus quando a matéria for duvidosa ou controvertida. Ou seja, não cabe, em princípio, exame aprofundado de provas em habeas corpus. É o que se chama, tecnicamente, de revolvimento do conjunto fático probatório. Então, também não cabe a chamada dilação probatória em habeas corpus. Não cabe instrução, ou seja, ouvir testemunhas durante o processo de habeas corpus. A prova no habeas corpus, ela deve ser pré-constituída. Por quê? Porque a via do habeas corpus, ela é bem estreita, é uma ação sumaríssima, porque visa exatamente resguardar a liberdade de locomoção. Não existe previsão legislativa de liminar em habeas corpus. A liminar em habeas corpus, ela veio de construção jurisprudencial, ou seja, os tribunais, através de decisões, reconheceram que em casos de urgência, havendo a probabilidade de um dano irreparável e havendo a plausibilidade do direito invocado, ou seja, comprovando-se de plano uma situação de ilegalidade, de abuso de poder, de violência à liberdade de locomoção, então concede-se uma liminar, um provimento cautelar para fazer cessar esse constrangimento. Doutor Rodrigo, o doutor disse que se impetra habeas corpus quando existe arbitrariedade. Então, se subentende que só pode haver impetração de habeas corpus contra autoridades como juízes, delegados. Contra quem exatamente pode caber a impetração de habeas corpus? Olha, normalmente o habeas corpus é impetrado contra ato de autoridade, como bem colocado. Promotor, delegado, juiz, um tribunal. Mas, interessantíssimo,
cabe habeas corpus também contra atos de particular. Normalmente, quando a ameaça ou a violência ao direito de locomoção, à liberdade de locomoção, advém de um particular, basta chamar a polícia para fazer cessar esta violência ou esta ameaça. Então, por quê? Porque essa ameaça vai se constituir um crime. Só que muitas vezes não é possível a intervenção da polícia para fazer cessar essa situação de abuso. 2 exemplos. Casos de internação de pacientes em hospitais psiquiátricos ou em clínicas geriátricas, por exemplo. Há 2 casos específicos de jurisprudência, de precedentes dos tribunais, em que filhos e genros internaram um cidadão numa clínica psiquiátrico-geriátrica, sem que essa pessoa tivesse sido interditada, ou seja, sem que se demonstrasse que essa pessoa não estava no gozo das suas faculdades mentais. E o Tribunal de Justiça de São Paulo, então, reconheceu que era uma situação de cárcere privado. Estavam mantendo essa pessoa indevidamente recolhida numa clínica e se concedeu a ordem para soltá-la. O outro caso também, um hospital que se recusou a liberar um paciente após a alta médica, porque não haviam pago as despesas hospitalares. Então foi concedida a ordem de habeas corpus para que ele fosse solto. Doutor Rodrigo, quais são as matérias de impetração de habeas corpus mais comuns levadas ao Poder Judiciário? A hipótese mais comum é a que questiona a legalidade da prisão cautelar. A legalidade de uma prisão temporária, de uma prisão em flagrante, de uma prisão preventiva, de uma prisão decorrente de pronúncia, de uma prisão decorrente de sentença condenatória. Outro caso também candente é o da prisão em que se questiona o excesso de prazo na prisão provisória. Infelizmente, o processo tem a sua marcha, o seu trâmite. E existe um contraste entre a necessidade de se apurar a verdade e o direito à liberdade por parte do réu. Existe um princípio constitucional da razoabilidade da duração do processo. Então, verifica-se caso a caso se o excesso de prazo no encerramento daquela ação penal, ou seja, a pessoa está presa e não vem a sentença e o tempo vai passando, se esse excesso de prazo é razoável ou não. Muitas vezes, num processo, existe a necessidade de serem ouvidas testemunhas que moram em localidades distantes. Expede-se carta precatória para outros estados, outros municípios. Muitas vezes o réu está preso e não é apresentado à audiência. A complexidade do caso, o número de testemunhas. Então, pondera-se tudo isso e se verifica se o excesso de prazo é razoável ou não. Se não for razoável, tem que se soltar. Também há casos de habeas corpus em que se questiona o quê? Inépcia da denúncia. Denúncia extremamente genérica, vaga, imprecisa. Denúncia que não descreve bem a conduta imputada ao réu. Então, é a chamada falta de justa causa para a ação penal. Neste caso, é possível a concessão de habeas corpus para fazer cessar esse constrangimento. Doutor Rodrigo Capês, falando sobre excesso de prazo, para que o internauta tenha uma noção de qual seria um prazo razoável de se manter alguém preso cautelarmente, qual seria esse prazo? Antigamente havia uma construção jurisprudencial sobre um determinado prazo específico, um tempo de dias específicos. Hoje, quais dias eram esses que consideravam essa contagem de tempo? E hoje, isso ainda é considerado ou não, doutor Rodrigo? Perfeito. A jurisprudência, computando os prazos do Código de Processo Penal, antes da reforma recente, entendia que o prazo para encerramento da ação penal, em primeira instância, era de 81 dias e, quando houvesse testemunhas de defesa, de 101 dias. Mas, ao mesmo tempo que se reconhecia esse prazo, já se reconhecia o seguinte, que não é possível tarifar um prazo, pré-estabelecer um prazo para o encerramento da ação, porque isso depende das variáveis do caso concreto, do caso específico. Então, abandonou-se esse critério da tarifação pura e simples do prazo para se verificar se ele é razoável o atraso no encerramento ou não. Intolerável é que alguém fique preso 2 anos, 1 ano, sem que venha uma resposta estatal. Doutor Rodrigo, há uma outra questão candente também em questão de habeas corpus,
nessa posição da população, que, puxa, a polícia prende, a justiça solta. Sempre o delegado age corretamente quando prende alguém, ou quando o Ministério Público requer a prisão preventiva de alguém. Na verdade, quando é que se deve manter alguém preso? Cautelarmente, digo, doutor, cautelarmente. Essa é uma questão importantíssima. Sempre que alguém é preso em flagrante, isso que a população saiba, não é? Essa prisão tem que ser imediatamente comunicada ao juiz competente. Inclusive, uma via do auto de prisão em flagrante é encaminhado à Defensoria Pública, para que desde logo possa tomar medidas em favor do autuado em flagrante. Então, é imediatamente comunicada a prisão em flagrante ao juiz. O juiz, então, verifica se essa prisão é regular ou não. Se o juiz verificar que a prisão é ilegal, se verificar que não era caso de flagrância, se verificar que o fato é atípico, o juiz, então, imediatamente relaxa a prisão em flagrante. Ou, se o auto de prisão em flagrante é regular, se existe efetivamente uma situação de flagrância, o juiz pode, ausentes os pressupostos da prisão preventiva, que são a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal, assegurar a futura aplicação da lei penal, o juiz pode conceder ao réu a liberdade provisória. O réu assume o compromisso de comparecer aos atos processuais e ele é colocado em liberdade. Mas uma questão que muitas vezes não fica clara para a sociedade é a seguinte. Uma coisa é a chamada prisão-pena. E o que é prisão-pena? Prisão-pena é a sanção imposta pelo Estado através de uma sentença transitada em julgado pela violação a um bem juridicamente tutelado. Esta é a prisão-pena. A prisão cautelar, ela não tem nada a ver com pena. Ela não serve para antecipar a pretensão punitiva do Estado. A prisão cautelar visa apenas resguardar o processo. Evitar que o cidadão fuja, que o réu fuja, evitar que ele possa coagir testemunhas, que ele possa alterar as provas, ou que ele possa, eventualmente, vir a praticar novos crimes. Então, um juízo de periculosidade a seu respeito. Então, as pessoas confundem. As pessoas imaginam que alguém que cometa um crime deva, desde logo, permanecer presa até o final. Esta não é a regra, esta é a exceção. A prisão cautelar se rege por um único princípio, que é o chamado princípio da necessidade. Se for necessário, o réu permanece preso durante o processo. Se não for necessário, ele tem o direito de aguardar em liberdade, até porque existe um princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade, e só ser preso, então, após o trânsito em julgado. Isso dá margem a uma grande controvérsia, não é? Porque as pessoas veem, puxa vida, o sujeito cometeu um crime, um homicídio, está aguardando o julgamento em liberdade. Por que não está preso? Temos casos emblemáticos, né? O caso do jornalista Pimenta Neves, que suscita aí uma certa controvérsia na sociedade. Por que assegurou-se a ele o direito de ficar em liberdade se ele já foi reconhecido como culpado num julgamento pelo Tribunal do Júri? Mas o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, concedeu a ele o direito de ficar em liberdade até o exaurimento dos recursos. Então, este, acredito que, em síntese, é o panorama da prisão cautelar. E o Supremo Tribunal Federal, ele é extremamente rigoroso na apreciação dos pressupostos da prisão cautelar. Ou seja, primeiro, a mera gravidade do crime por si só não autoriza a prisão de alguém. É preciso que haja a presença daqueles requisitos. Garantia da ordem pública, ou seja, a permanência dele em liberdade, atenta contra a paz social, contra os direitos, né, de outras pessoas, a integridade física e etc. Ou que ele possa fugir frustrando a aplicação da lei penal, ou que ele esteja ameaçando testemunhas, comprando peritos, comprando testemunhas, subornando, não é? Então, havendo a demonstração concreta dessas situações, aí sim o guardião maior da Constituição, que é o Supremo, autoriza a prisão cautelar. A respeito do assunto, eu pergunto, uma pessoa que está sendo processada, ela tem a obrigatoriedade de comunicar a ausência
da sua residência, da sua comarca, quando essa ausência é superior a um determinado tempo, ele pode se mudar sem avisar o magistrado que preside a ação penal contra ele, e isso seria motivo, caso ele não se mudasse e não avisasse, seria motivo para uma prisão preventiva, cautelar contra essa pessoa? Olha, se ele está, vamos dizer assim, num estado de liberdade plena, ele não foi preso em flagrante, não foi concedida a ele a liberdade provisória, ou seja, ele responde ao processo solto, ele não tem nenhuma dessas obrigações. Ele não precisa comunicar à autoridade o local onde reside, onde possa ser encontrado. Isso pode ser um elemento favorável para inviabilizar futuramente uma decretação de prisão, porque ele tem endereço certo, a justiça sabe onde encontrá-lo. Mas não existe esta obrigação. Esta obrigação, via de regra, só se impõe ao réu que se encontra em liberdade mediante fiança. Então ele tem a obrigação de comunicar o local onde possa ser encontrado, de não se ausentar por mais de 8 dias de sua residência. Já o réu que obteve a liberdade provisória sem fiança, a única obrigação que se lhe impõe é de comparecer a todos os atos do processo sob pena de revogação do benefício. Ele não tem restrição de horário para voltar para casa, onde vai passar o final de semana, ele não precisa comunicar absolutamente nada. Ele só precisa, claro, deixar o seu endereço nos autos para que ele possa ser intimado para os atos do processo. Doutor Rodrigo Capês, e a ordem de habeas corpus? É um remédio jurídico que é peculiar das varas criminais? Só na matéria criminal que pode ser impetrada a ordem de habeas corpus? Olha, essa é uma questão belíssima, muito bem colocada. As pessoas têm a ideia de que o habeas corpus só cabe na esfera criminal, mas não é verdade. O habeas corpus é uma medida cabível sempre que houver uma violência ou ameaça à liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então, essa ilegalidade ou abuso de poder, essa ameaça ou violência à liberdade de locomoção, pode ocorrer na esfera civil e pode ocorrer na esfera da infância e da juventude. Na esfera civil, a nossa Constituição proíbe a prisão por dívidas. Ninguém pode ser preso por dívidas. E a Constituição somente excepciona 2 situações. A primeira, no caso de alimentos, de dívida de alimentos. No caso de descumprimento voluntário, o devedor tem condição de cumprir aquela obrigação, mas voluntariamente não a cumpre. E inexcusável, não tem desculpa para ele não cumprir com essa obrigação. Então, o pai separado que não paga alimentos ao filho. Essa é uma primeira possibilidade de prisão. A Constituição autoriza a prisão do devedor de alimentos. É um primeiro caso de prisão civil. Em que hipótese ele pode ser preso? Quem delimita essa hipótese é a súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça. Se ele não paga as 3 últimas prestações alimentares anteriores à cobrança e aquelas que se vencem no curso da cobrança, então ele pode ser preso. Ele é citado para pagar ou se justificar. Se ele não pagar e nem se justificar convenientemente, o juiz decreta a prisão dele por 1 a 3 meses. E por que se estabeleceu esse teto de 3 prestações alimentares anteriores, alimentícias anteriores? Porque se o credor da pensão alimentícia deixa acumular um crédito de 1 ano, 2 anos de pensões alimentícias e fica inerte, ora, isso significa, faz presumir, que não era indispensável à subsistência dele aquela verba. Então, ele pode cobrar essa verba pretérita, esses atrasados, mas ele vai cobrar como se fosse uma execução por quantia certa. Então, vamos expropriar bens do devedor para satisfazer o crédito. Agora, sob pena de prisão, somente os 3 últimos débitos alimentares e aqueles que se vencerem no curso da cobrança. Então, suponha-se uma hipótese. De onde o habeas corpus nessa hipótese? O sujeito deve 2 anos de prestação alimentícia, um débito de R$50 mil acumulado. E o juiz, então, expede uma ordem de prisão a ele porque ele não pagou contra ele, por não ter pago esse montante. Ele pode entrar com habeas corpus, porque estará sofrendo aí uma iminência de violência na sua liberdade de locomoção, para derrubar esse decreto e para que só se cobrem as 3 últimas anteriores à cobrança, não é?
e aquelas que se vencerem. Essa é a primeira hipótese, então, em que a Constituição autoriza a prisão civil, dívida de alimentos. A segunda hipótese em que a Constituição autoriza a prisão civil é a do depositário infiel. Então, como se caracteriza a infidelidade do depósito? O juiz, imagine-se, esse é o depósito judicial, o juiz nomeia uma pessoa depositária de um bem, numa execução fiscal. O dono da empresa é nomeado depositário na execução de bens que se encontram na empresa. Aí ele fecha a empresa e some com esses bens. Ele é um depositário infiel. Em tese, caberia a prisão civil dele por ser um depositário infiel. Outra hipótese, a famosa alienação fiduciária. O sujeito compra um veículo em alienação fiduciária. Ele fica na posse do bem, não paga a dívida do veículo e some com o bem. Então, ele se tornou um depositário infiel do veículo. Nessas duas situações, cabia anteriormente a prisão civil. Só que o Supremo Tribunal Federal recentemente alterou o seu entendimento e passou então a não admitir a prisão do depositário infiel. Em nenhuma hipótese, não cabe mais prisão, seja por depósito judicial, seja por depósito contratual. E uma rápida explicação, a questão é bem técnica, mas por que isso? Porque o Brasil aderiu a tratados internacionais, Pacto Internacional de Direitos Civis e a Convenção Americana de Direitos Humanos, em 92, e com isso, como esses tratados têm uma força supralegal, acima da legislação ordinária, esses tratados paralisaram a eficácia dos dispositivos legais ordinários que autorizavam a prisão civil. Seja o Decreto-Lei 911 de 69, no caso da alienação fiduciária, seja o caso do depósito judicial. Então, cabe habeas corpus se um juiz decretar a prisão civil de um depositário. Doutor Rodrigo Capês, nós estamos chegando ao final do nosso programa. O tema é muito interessante, mas ainda gostaria de saber, doutor, se poderia nos contar algum caso pitoresco de habeas corpus que possa ser contado assim, de uma forma assim, sucinta, um ou dois casos. Perfeito. Olha, o habeas corpus, como nós sabemos, é para tutelar a liberdade de locomoção do indivíduo. Então, já houve impetração de habeas corpus para liberação de veículo. E o sujeito, o impetrante, nominou o seu pedido, né, estapafúrdio, de habeas carrum, acreditem se quiser. Então ele nominou o habeas corpus de habeas carrum para liberar um veículo. Habeas corpus para liberação de caminhão, o sujeito dizia que ele estava impedido de se locomover, porque ele era um profissional e o caminhão dele estava apreendido. Evidentemente que não cabe, cabe o pedido de restituição do bem. Também já houve habeas corpus impetrado, acredite se quiser, em favor de chimpanzés. Chimpanzés que iriam ser colocados em liberdade, restituídos à natureza, e o sujeito queria continuar como depositário dos chimpanzés e entrou com habeas corpus para permanecer na posse dos chimpanzés. E um outro caso também que, na verdade, foi mais um equívoco, acredito, do impetrante, do que um erro grosseiro. Foi impetrado um habeas corpus para a cremação de um cadáver, para autorizar a cremação de um cadáver, né? Então, uma coisa estranha, evidente que não cabe habeas corpus para autorizar a cremação de um cadáver. Não chega a ser tanto, né, para liberar o morto para o outro mundo. Mas, aliás, essa última nota, em relação à cremação de cadáver, até um esclarecimento para a população. Se alguém manifestar em vida o desejo de ser cremado, nos casos de morte violenta, só um juiz pode autorizar a cremação. Então tem que haver então, uma manifestação de peritos, né, porque aquele corpo pode interessar para um eventual processo crime, né, e verificar marcas de violência, a razão da morte daquela pessoa. Então somente se houver uma perícia dizendo que nada obsta à cremação, o juiz então autoriza, porque evidentemente uma vez cremado o corpo, não será mais possível a sua exumação na busca de pistas, né, de evidências da causa da morte. Doutor Rodrigo Capês,
Está muito interessante o tema abordado por Vossa Excelência. Recebemos aqui vários e-mails elogiando, inclusive, a sua entrevista, algumas perguntas, que infelizmente não estamos tendo tempo de colocá-la no ar. Gostaria de poder pedir para Vossa Excelência que fizesse as suas considerações finais e, ao final, se puder, deixar um e-mail para o internauta que não pôde ter sua pergunta respondida aqui no ar, que dirigisse ela a esse e-mail, se Vossa Excelência assim puder fornecer aos internautas. Por gentileza, suas considerações finais, doutor Rodrigo. Eu agradeço a atenção. Como eu já disse, o tema é maravilhoso, fascinante do habeas corpus. Por quê? Porque ele diz de perto com um dos direitos mais fundamentais do homem. Depois da vida é o direito à liberdade, né, que tão de perto nos toca. Saibam a mensagem final. Se alguém se sentir vítima de uma ilegalidade ou abuso de poder, saiba que as portas do Poder Judiciário estão abertas para a correção dessas ilegalidades ou abuso de poder. Sejam eles perpetrados por quem quer que seja. Seja um delegado, um promotor, um juiz. Né? Sempre existe a possibilidade de se impetrar um habeas corpus para ver sanada essa ilegalidade. Eu lamento, né, não ter acesso às perguntas agora para que nós pudéssemos respondê-las e debater diante da falta de tempo hábil, mas eu vou pegar as mensagens e os e-mails que aqui se encontram e, na medida do possível, procurarei responder e atender aí aos anseios de quem nos procurou. Eu agradeço sinceramente a oportunidade que me foi concedida. Parabéns pelo programa. Muito obrigado, doutor Rodrigo Capês. A Just TV e o Jurídico News é que agradece a presença de Vossa Excelência e o prazer de que nos deu de aceitar o nosso convite, né? E o convite será feito, inclusive, para outras vezes voltar aqui ao nosso programa. Gostaria de agradecer a audiência dos internautas e deixá-los aqui com a música gravada ao vivo no Circo Voador, a música denominada Habeas Corpus. Até mais, até a próxima quarta-feira, às 21h45. De chuva estourou na pedra de gelo do meu esqui. Lembrei de ti, que sempre quer botar pingo de em Piscilone. Mas o que é que há? Parece até que eu sou um livro mal escrito e que você é uma caneta cor vermelha rasurando que não aceita nem consegue decifrar. Outras vezes você tenta feito louca rasgar as minhas páginas. Mal eu esqueço do que lembrei, você aparece. Olá, olá, coisa nenhuma é o que me diz, roubando meu whisky pra falar que eu te beijo como Judas beijou Cristo. Pois levo tempo a imaginar como seria, com quem e quando eu trairia o que eu jamais jurei te dar. Põe na minha boca palavras que não são minhas, com voz trêmula e trágica. E me ameaça quando diz: eu vou embora. Ora, vá. Você tem seu direito de ir e vir, mas eu tenho medo de querer ficar. Não precisa de um pedido de habeas corpus, a porta está aberta.
de um pedido de habeas corpus.